Olá, sejam bem-vindos ao C2Cast, Crédito e Inovação. Hoje eu tenho o prazer de receber uma pessoa muito especial. Melissa Penteado é uma executiva brasileira com mais de 20 anos de experiência em liderança empresarial. Iniciou sua carreira no setor de fomento mercantil. Em 1995 e em 2000, ela já fundou a ProScore Tecnologia, um birô digital de crédito especializado em Big Data e plataformas decisórias. Melissa, seja bem-vinda. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Imagina, eu que agradeço e de fato, vamos conversar sobre esse mercado, né? Tem muita inovação. Como você, eu também sou entusiasta e agradeço realmente aqui essa oportunidade. Que legal. Olha, ela é muito jovem, mas já tem bastante tempo aqui. Olha, ficamos nos perguntando aqui, eu e o David, poxa, mas será que ela começou essa empresa com 15 anos? A empresa ProScore foi com 18. A Olha que legal. experiência de mercado vem de antes. Eu comecei a trabalhar com 13 anos de idade. Olha só que Não legal. foi uma exploração infantil, nada disso, foi realmente por opção, mas muito envolvida no quesito independência financeira, que tem tudo a ver com o mercado que a gente vai conversar. Que legal. Já que nós já começamos assim com o pé na porta, né? Falando da vida pessoal, de história. Vamos lá, Melissa, conta um pouquinho então da nossa história. Ixi. Bom, quantas horas de podcast que a gente tem? Quantos você precisar. Pois é. Bom, tentando aqui transformar uma história longa em curta, em poucos minutos. Como eu disse, eu comecei a trabalhar com 13 anos de idade, muito motivada para ter a minha independência financeira, e é uma questão especificamente de educação que eu recebi. Na minha casa, meus pais sempre estimularam muito não só a meritocracia, mas as suas conquistas, né? Ter essa consciência da consequência das suas escolhas. E eu vou trazer aqui uma historinha muito engraçada. Eu quis trabalhar para comprar itens de papelaria. Então, na nossa casa, eu e meu irmão, a gente sempre tinha, né? Olha, vocês só vão ganhar, tinha essa regra, só vão ganhar coisas ou em Natal, uma data comemorativa, ou efetivamente porque vocês merecem. E, poxa, chegava a lista de material e eu queria caneta cheirosa, o papel de carta. E não tinha mesada, a gente nunca teve mesada. E olhando para esse aspecto de educação financeira que a gente fala hoje, não é que nós não tínhamos acesso, ao contrário, meu pai também é oriundo do mercado financeiro, trabalhou em grandes bancos e foi estruturador de bancos então, a gente sempre teve isso muito presente no nosso dia a dia, era uma conversa comum, mas a ausência de mesada por esse estímulo de conquistar, que já era uma gamificação, falei, poxa, eu quero trabalhar. Não, mas você é muito jovem, eu quero ter o meu dinheiro, quero ter a minha opção de compra. E meu pai, na empresa que ele fundou, que era uma fomento mercantil, eu falei, quero trabalhar, me coloque em qualquer área na empresa da família. E fizemos o meu primeiro contrato. Meu primeiro contrato eu não tinha, obviamente, uma carteira de trabalho, mas foi um contrato de compromisso, de que eu não podia ir mal nos estudos, de que eu não poderia trazer desculpas para faltar. Eu já não tinha esse perfil. Sendo bem honesta, eu sempre fui uma criança bem comportada. Mas super levei a sério e obviamente, a gente assinou, né? Eu não tenho esse contrato, uma pena até hoje. Mas foi assim que eu comecei a trabalhar. A empresa da família era uma empresa de fomento mercantil, então eu trabalhava no período vespertino para pós-estudo, né, para poder ali aprender, contribuir, ter um salário dentro, né, do meu esforço. E foi assim que eu comecei a entender um pouquinho desse segmento. Apesar de muito jovem, eu já fazia aulas de informática, né? Porque hoje a gente não usa mais essa Uhum. expressão. E eu já trabalhava na parte de borderôs, né? E foi nesse processo que eu aprendi muito essa questão de cálculo de juros, de como fazer a avaliação dos títulos que eram dados em garantia, como fazer uma qualificação do cedente versus o sacado. E foi uma escola de 5 anos olhando esse aspecto. E eu era uma digitadora de títulos, então pensando lá atrás, ainda no mundo analógico, sem podcast, né, naquela terra que a gente viveu, eu digitava
Os cheques, principalmente, porque nós tínhamos na Fomento Mercantil uma série de varejistas que recebiam e trabalhavam com o cheque pré-datado, que é um título existente até hoje, para quem, obviamente, vive nas grandes metrópoles e acha que o mundo é essa bolha. Num Brasil de proporção continental, o cheque ainda tem grande predominância em regiões mais remotas. E eu digitava muito rapidamente os cheques, foi assim que eu herdei a minha primeira tendinite, com 15 anos de idade, uma bursite, mas com esse empenho eu também tenho uma memória visual muito, muito boa. Então eu digitava, por exemplo, para o cedente alguns títulos e via o nome do César nesse título que eu recebi. Falava, mas eu já vi esse nome. Aí fazia a operação do outro e assim sucessivamente, para duplicatas a mesma coisa. E quando eu comecei a perceber que tinha certo comportamento, e eu era responsável por fazer consultas em birô. Naquela época, as consultas eram feitas por telefone e fax, né? Então, falando ali, né, de um mundo que eu vi transitar do analógico para o digital, fazendo a minha aula de informática, nós começamos a criar os primeiros bancos de dados, muito desenhados nesse comportamento dos títulos e dos borderos que nós operacionalizávamos. Então, poxa, se eu tenho esse sacado comum a esse outro, né, sacado em 2 cedentes diferentes, eu já fiz a consulta do César aqui, para que eu vou fazer a consulta dele de novo? Não faz sentido, eu já tenho isso. E aí a gente foi criando uma carteira de comportamento, foi entendendo um pouquinho das práticas de fraude. E com isso fui, obviamente, mergulhando cada vez mais nesse universo. E questionamento de adolescente, né? Por que assim? Por que tem que ser assim? Por que se consulta e etc. E foi quando eu comecei a pesquisar o universo de birôs de crédito, por que existiam só aqueles, por que eram só por telefone, por que não existe o uso da internet, eu já navegava nos chats online, né? Então, não fazia muito sentido na minha cabeça ter um processo tão manual ou arcaico para algo que a gente já poderia pensar numa escala. E foi assim que começou essa provocação, e com isso, com 18 anos, nasceu a ProScore. Então, misturando um pouquinho da história da Melissa com a história da ProScore, que no fim do dia, mais da metade da minha vida eu empreendo, então não tem como dissociar muito, né, as duas jornadas. Nasceu a ProScore para fazer a oferta de produtos, de dados, de forma distinta, usando a internet como grande elo propulsionador que transformariam as decisões e os negócios. E foi assim que nasceu a ProScore, empresa que esse ano completa 25 anos. Nossa, parabéns, hein? Que história legal. Isso é muito bacana. Você sabe quando você começou a falar da família, 14 anos, 13 anos, começou a trabalhar? Recentemente nós gravamos um podcast com alguns amigos lá de Londrina, né? Que é o pessoal da BankMe. São nossos clientes. Ah, que legal. E aí o André, né, ele pega e conta assim, né, como que foi só o início da carreira no segmento e tal, né, do fomento mercantil. Aí ele fala, não, quando eu tinha 8 anos, aí a minha mãe, né, pedia dinheiro emprestado pra mim, empresta aqui R$ 20, eu sempre guardei um dinheirinho, e depois, quando ela vinha me devolver, eu ficava me questionando, mas não teria que voltar com juros? Cadê o valor do dinheiro? E aí a gente começou a brincar, eu falei, pô, o cara que começou fazendo factoring para a própria mãe, né? E isso virou uma brincadeira entre nós. Capital de giro. Exatamente. Quando você começou a falar, eu falei, será que ela vai emprestar para a mãe também? Não. Mas olha, te digo que o meu primeiro salário, eu já recebi algumas perguntas assim, em outros podcasts que eu participei. E o que você fez com o primeiro salário? Eu gastei tudo na papelaria. Fui mesmo, matei minha vontade, comprei todas as cores de caneta, não pensei em economizar, viu? Aí depois a gente tem uma consciência e vai trabalhando com o dinheiro de uma forma, né, mais talvez preparada, planejada. Eu tenho certeza que minha esposa vai adorar esse podcast, porque ela também adora papelaria até hoje, um monte de... E eu tenho coleção de tudo. Uso? Não, a gente usa tudo no digital, né? iPad, celular e tudo mais. Eu digito muito, mas adoro uma canetinha, um papelzinho, então fica a dica. Que legal. Melissa, hoje, né, nós falamos muito da questão dos dados, né? A informação, a relevância que ela tem
para tomada de decisões, né? Na parte um pouco mais cedo nós tivemos gravação de outro podcast, né? E falávamos sobre essa questão, né? Da relevância da informação. E eu me recordei que em um dado momento, isso já faz alguns anos, que eu ouvi uma frase que dizia assim, a informação é o novo petróleo, né? E hoje, né, falando um pouco de você criou uma empresa basicamente, né, baseado em dados, É né? completamente dados o core business. Não tem outra matéria-prima, né? Claro que tudo que circunda esse universo, segurança da informação, infraestrutura, arquitetura sistêmica, né? Mas a matéria-prima é o dado. E você falou bem, eu gosto mais de dizer que é a nova batata frita. Quando a gente descobriu a gordura e fritou a batata, falou, nossa, é um caminho sem Que volta. delícia! Então, para mim, o dado não é o petróleo. Eu digo muito, e né, na nossa empresa a gente tem isso no nosso DNA. O dado é o diamante bruto. Quando a gente fala de dado e informação, que a informação é um conjunto de dados, depois a informação ela pode ter uma interpretação analítica que facilita o processo decisório, tem uma série de misticismo por trás, inclusive do score, né? A ProScore naturalmente nasceu fazendo score, justamente porque numa tendência de mercado de crédito, o score de crédito é o que a gente mais conhece, mas score é uma ferramenta matemática que facilita o processo interpretativo. Eu posso ter o score de fraude, eu posso ter o score de compliance, eu posso ter o score de ESG, de governança. E nós temos, né? Nós nascemos para isso. Então, esse é um primeiro paradigma que eu já quero quebrar aqui. Não pensem que score é só uma ferramenta para tomada de decisão de crédito. Score é uma metodologia que você pode colocar quaisquer atributos, quaisquer inputs para ter o output que você precisa. Então, quando você fala que a informação é o novo petróleo, eu diria que é o diamante porque ele é o tesouro para cada empresa. E toda empresa precisa de base, toda empresa precisa de dados para que ela seja posicionada de forma mais estratégica, para que ela tome decisões mais assertivas, para que ela se perpetue sustentavelmente no mercado. E é engraçado falar que no ano 2000, quando a internet não era essa capilaridade, essa potência que a gente conhece, porque no fim do dia é uma extensão dos nossos corpos, praticamente usando gadgets como esse que eu e você estamos vestindo. 25 anos depois, todo mundo fala, estamos na era do dado. E, na verdade, tudo sempre foi dado, entendeu? Sim. Então, é realmente o nosso core business. A gente nasceu comprometido com a inovação antes da inovação ser um tema. Nós nascemos como uma startup antes de startup estar na boca do povo. Nós nascemos fazendo score personalizado antes de score ser algo popularizado. Justamente porque cada empresa tem uma realidade, cada empresa tem um tamanho de bolso, um apetite de risco, um posicionamento, um produto diferente. Sim. Não tem como você querer criar uma commodity que seja engessada e ofertar para todo mundo da mesma forma. Nós, enquanto consumidores, nós não gostamos de ser tratados Nem iguais um pouco, a todo né? mundo. Você tem a sua dor, eu tenho minha dor, você usa um tamanho de roupa, eu uso outro. E dessa forma o dado ele pode ser moldado. Então, olhando para todo esse universo, o céu não é o limite. A gente consegue customizar a solução que o cliente precisa, de acordo com o ciclo de negócio dele, de acordo com o cenário econômico e político que a gente se encontra, para que ele não deixe dinheiro na mesa, ele, nosso cliente. Que legal. Melissa, você sabe que você entrou num tema que eu acho muito bacana, porque quando a gente fala da concessão de crédito no mercado de fomento, existem muitas particularidades, né? A gente costuma dizer, poxa, se eu pegar uma análise de crédito de um banco e replicar ela para conceder a abertura de uma linha de crédito numa factory, numa securitizadora, não vai dar certo, né? Ou você não reprova todo mundo, você não abre cadastro, enfim, porque existem formas diferentes. E eu queria entender se hoje, como dos produtos da ProScore, existe algo que é específico para o mercado de fomento, que a maioria dos nossos seguidores são desse mercado, né? Eu queria
Tem. Na verdade, todas as soluções envolvem esse segmento. Como eu disse, né? Se você quer ter cliente, você precisa saber avaliar o teu cliente. Perfeito. Ele que vai ser não só sua mola propulsora, como ele pode ser tua âncora. Sim. E no fim das contas, o processo de análise, vamos começar da etapa de prospecção. Para você fazer prospecção de novos cedentes, você tem que avaliar minimamente o risco direto e a mitigação de risco colateral. Ou seja, essa empresa que eu vou trabalhar, ela tem uma reputação estável financeira? Ela tem uma reputação como marca estável? Quais títulos ela vai me trazer? Então, vamos pensar no onboarding desse cliente. Então, primeiro, como homologação do seu cliente. Segundo, qual é a garantia que ela está te dando de título? Eu quero olhar o risco desse título. São pessoas físicas? São pessoas jurídicas? São operações que estão no cartão de crédito? Quando que isso pode gerar uma reconvenção? Então, nós analisamos também. Tanto pessoas físicas e jurídicas, nós temos produtos, por sermos um birô outorgado pelo Banco Central. Então, somos nutridos dos órgãos oficiais, como o próprio Banco Central, Receita Federal, entidades de classe, tabelionatos de protestos e credores que inserem suas bases de devedores conosco através da negativação, proprietária que é da ProScore. E olhando para o que você me perguntou, já se viu que já não é um produto, são vários. Sim. Então, tem análise de fraude, análise de crédito, análise de elegibilidade, análise de potencial de liquidez, porque outra confusão que as pessoas fazem muito comumente no nosso mercado é achar que o score está associado diretamente ao poder de compra, e não está. Então, saibam que, além de analisar a estabilidade do comportamento dessa pessoa sobre pagamentos, que ela tem compromissos, que ela honre, a renda e a liquidez não estão computadas dentro dessa pontuação. Então, é importante olhar para isso também. Então, todo esse cross de validação de dados da titularidade, capacidade de pagamento, qual é a reputação, né, a fotografia do crédito dela naquele dia, naquele momento da operação, fazer a parte da cobrança. Nós temos plataformas de cobranças omnichannel, que também tem uma régua que pode ser adequada à sua necessidade, a negativação. Então, tudo que envolve, desde o processo de prospecção, para você entender mapa de calor, onde estão outras operações parecidas a essa que eu tenho, que eu posso fazer campanhas de marketing. Eu não estou falando de cold call, não é nada disso, é estratégia, olhar o dado pela perspectiva de estratégia. Até o ciclo final de recuperação de ativo estressado, nós temos soluções para ofertar para o segmento. Agora, especificamente, nós temos duas que eu gostaria de destacar. Legal. Primeiro, nós temos hoje o Pro1, que é o nosso onboarding white label, principalmente para fintechs que precisam criar uma otimização a mar aberto ou a aquário, um dos dois, não importa, mas para fazer a captura desses dados, tirar selfie, tudo isso, o Pro1, ele permite que os nossos clientes não só coloquem a identidade visual da sua marca, mas também customize e personalizem a jornada do cliente. Então, de um CPF, o que eu vou precisar? Data de nascimento, você vai construindo esse onboarding e por trás disso tem um grande admin, que vira um CRM, quase que um ERP para você acompanhar a liquidez dos recebíveis, transformar isso em endosso para securitizador. Então, a gente tem um módulo de antecipação que todas as operações formalizadas através de CCB, você consegue fazer um border online para a securitizadora num endosso único. Então, esse é o produto que hoje mais tem sido demandado, porque muitas das empresas que só trabalhavam como fomento mercantil cresceram, transformaram-se em parceiras de fundos de investimento e precisam captar mais clientes numa escala muito grande. O Pro1 facilita, porque ele alinha a experiência do usuário final ou do lojista que precisa preencher versus o controle de motor de decisão, né? E toda a política decisória que você vai realmente validando esses dados que foram imputados ao longo da jornada até o processo da aprovação da operação. O outro seria o ProFlag. Nós temos as centrais de risco segmentadas. Então, de forma anonimizada, todos os partícipes, eles conseguem criar flags específicas de títulos, seja por superendividamento, seja por alguma fraude detectada, ou indício suspeito, todos que retroalimentam essa central de risco,
conseguem beneficiar dentro da política decisória também mais essa variável. Então, supostamente, na sua fomento, você teve um problema de um sacado que não era um título líquido e garantido, ou de um cedente que começou a te dar uma série de dores de cabeça com N operações. Você tem, obviamente, como negativar tudo isso que a gente sabe do mercado, executar judicialmente Sim. e fazer todos os processos legais, mas dentro de uma central de risco, como que você evitaria que uma outra pessoa de mercado, que é teu concorrente, a gente não quer lascar o concorrente assim, porque se todo mundo for num efeito dominó prejudicado dentro desse processo, quantas vezes ou quantas operações vocês vão deixar de ganhar também por um crescimento do setor? Então, isso já beneficia todas as operações 24/7. E são dois produtos que são muito demandados pela área de fomento mercantil, por securitizadoras, FDICs. E, claro, o motor de decisão. Né? Então, eu falei duas, mas são três. O motor de decisão, diferente de uma esteira de crédito, na ProScore ele se chama TrueScore, que é uma grande calculadora, um grande fazedor de scores. Você consegue parametrizar a tua política. Então, não é o score da ProScore que diz para você se você aceita ou não. Você vai dizer quais regras você quer determinar para calibrar esses parâmetros e ele ficar aderente ao tipo de operação que você quer ofertar. Se a gente sai desse universo binário, pensa, né? Ah, tem nome sujo e nome limpo, então não vende para quem tem nome sujo. Entra toda uma seara de questionamento, que é aquelas pessoas que tiveram um desacordo comercial pontual, que talvez estão realmente no seu direito de arguir e que acabaram sendo negativadas por uma discussão ali que realmente tem um propósito, Perfeito. que não é contumaz, que não é corriqueiro, né? Sim. Então, todo esse processo ajuda na mitigação de risco, como eu disse, de fraude, de crédito, evita o superendividamento, evita os golpes em efeito dominó para todos os partícipes do mesmo segmento. Que legal, muito legal saber que temos todas as opções e oportunidades. Sim. Olha, Melissa, tem uma coisa que eu tenho certeza que é um calcanhar de Aquiles para todo mundo, que é um bureau de crédito, né? É a questão de quando você tem a tal da liminar, né? Que alguns, né, acabam impetrando com essa liminar no judiciário e com esse pedido de liminar, né? Enfim, e quando concedido, né, por um juiz, ficamos impossibilitados muitas vezes da divulgação das pendências, né? Como que tem se lidado com isso hoje dia a dia? Isso é uma realidade e está dentro do direito constitucional do consumidor, né? Fato é que o Brasil não é feito para amadores, né? O Brasil aí tem uma série de entendimentos limítrofes e que são explorados, mas existe para isso uma consulta a Tribunal de Justiça. A ProScore hoje tem uma base nacional de validação de tribunais de justiça e você consegue validar se existe algum pedido nesse sentido. É claro que, vamos lá, eu gosto de separar bem os assuntos para a gente não colocar todo mundo dentro do mesmo saco. Existem liminares que você sabe que é uma prática comum, porque ele está tentando fazer isso para limpar toda e qualquer dívida, não especificamente uma que esse consumidor... E quando eu falo consumidor, pode ser pessoa física ou jurídica. Que esse consumidor não concorde, mas você consegue consultar os tribunais de justiça e os processos existentes para aquele CNPJ e para aquele CPF, se algum se caracteriza exatamente como um pedido de liminar, tá? Não não são todas as dívidas que são extintas, não. Nenhuma dívida é extinta em liminar. As dívidas, elas são suspensas de publicização. Isso é importante para deixar claro, para as pessoas não acharem que sai limpando o nome. Dívida não caduca, tá? Não são todas as informações restritivas que são concedidas dentro de uma liminar para que elas sejam suspensas. Vai depender da natureza da dívida. Normalmente, essa pauta ela é feita em cima de um pedido em específico. Mas é para isso que a gente tem todo o background check que pode ser usado ali em dossiês prévios para que você consiga entender a liminar de má-fé e a liminar realmente constitucional, um direito do consumidor, tá? Um direito garantido.
Por isso que eu digo, é importante entender que essa assimetria informacional no mercado, ela existe, mas existem formas e recursos de você fazer melhor a sua análise. Não é só o nome sujo e o nome limpo. Então, por exemplo, se você tem uma liminar para pendências financeiras, sejam elas de características mercadológicas comerciais ou de fato do mercado financeiro, você pode olhar processo e protesto. Você pode olhar outros aspectos que essa liminar ainda não teve efeito, tá? Bacana, muito bom. Excelente saber que nós estamos com alternativas, né? Porque eu acredito que muito do nosso trabalho na concessão de crédito, né, Melissa, é separar o joio do trigo, né? Porque recebemos, né, como você falou, a mar aberto, muitas vezes, muitas situações que são dúbias, né? E para o tomador de decisões ali do crédito é um desafio, né? E é muito legal saber que cada vez mais temos o uso da tecnologia nos fornecendo, né, opções para poder tomar a melhor decisão. É uma corrida, é uma maratona. É assim, nós de um lado com a tecnologia para prevenir e do outro lado eles também com a tecnologia para tentar descobrir brecha. É isso que acontece. Então, assim, o golpista hoje ele também é profissionalizado. Sim. Então, aqui é uma conjuntura de conhecimento, expertise que você tem para saber detectar, né? Muita gente fala, mas como você sabe que é fraude? Eu só sei que é fraude, né? Porque você tem a vivência do dia a dia. Então, é unir o esforço da expertise do nosso cliente com a expertise de dados e tecnologia que nós temos. Por isso, não dá para trabalhar metodologias engessadas. Sim. Claro, para aquelas empresas que não sabem por onde começar, não têm ideia, não têm uma experiência prévia, nós temos as consultas que nós chamamos pré-moldadas, assim como nós temos os modelos pré-moldados, que é o modelo de prateleira, que é um ponto de partida. E a cada 6 meses você pode ir revisitando parâmetro e calibrando. Então, assim, também não é a ciência da NASA, não é super caro, no sentido de que, nossa, é uma tecnologia que eu não vi na concorrência, então vai ser cara. Não, o que a gente traz é algo palatável para o dia a dia, porque o nosso objetivo é gerar eficiência operacional e financeira para os nossos clientes e fazer com que eles tenham um longo tempo de contrato conosco. Hoje, na ProScore, os nossos clientes têm, em média, 9 anos de contrato. E eles só saem ou porque eles foram comprados por outras empresas, né? Acabou tendo ali uma fusão, ou porque de fato eles quebraram. São raros os casos que nós temos por falta de qualidade, por não gostar do serviço, ou até por precificação, que é muito curioso num mercado que é tão concorrido quanto o nosso. Sim. Melissa, você tocou num ponto que eu acho que é essencial, né? Nós que somos do mercado do fomento, nós somos treinados para poder baixar o preço de tudo, né? Exato. Nós somos bons brigadores, né? É isso. Porque senão não é como faz o spread. Pois é, né? Senão não tem como sobrevivermos, né? E, de forma geral, nós temos dois momentos, grandes momentos da análise de crédito na tomada de decisões ali. Você tem o momento do cadastro, né, quando você pega o seu cedente, né, e aí você vai realmente a fundo e olha uma série de coisas. E você tem o momento do sacado, que é uma análise, não é que ela é mais simples, mas ela é um pouco mais resumida, vamos dizer assim, né? E pelo que eu entendi, você tem ferramentas que servem para os dois cenários, os dois momentos. E agora você trouxe a frase mais importante, né? É acessível o preço disso, né? E aí eu queria que você me falasse um pouco mais de quando você está falando de cedente, o que ferramenta eu uso? Quando eu estou falando de sacado, né, que ferramenta que eu uso? Na verdade, você vai usar a que for necessária para a tua operação. E isso alinhado ao teu, vou colocar, apetite de risco. Perfeito. Então, no cedente, você consegue olhar características reputacionais, todo o histórico, a ProScore tem 25 anos de banco de dados. Então, com isso, você consegue ver, por exemplo, dentro dos sócios do cedente, ele tem outras empresas, porque muitas vezes aquela empresa, ela tá ok, e todas as outras que ele é sócio ou tem participação, estão comprometidas. Então, é um risco que você quer correr? Existe algum laranja ali nas operações? Então, olhar o grupo econômico de cedente, todo o QSA ativo e histórico. Existem processos judiciais, aí olhando processos judiciais de todas as naturezas já categorizadas na ProScore. Então, existe um excesso de execução trabalhista, porque ele pode não ter pendência financeira, ele não pode ter, por exemplo, negativações, protestos, dívida ativa, mas ele tem
muito processo trabalhista. Será que isso não está colocando em risco a existência da própria empresa ou até um futuro de pedido de recuperação judicial? Execução fiscal, a mesma coisa. Qual é o volume de execução fiscal? Hoje no Brasil é comum você ver as empresas que tenham problemas de renegociação de compensação tributária e tudo mais. Mas qual é o nível de execução perante, né, versus o faturamento que essa empresa gera? Então você começa a entender um pouquinho mais de liquidez dessa empresa. Não é só o risco direto, é o risco que eu gosto de dizer colateral. Qual é a imagem que essa empresa tem no mercado? Ela é consolidada ou não é? Vou dar um exemplo, tá? Que aconteceu ano passado e que muitos do nosso mercado acabou sofrendo. Indústria alimentícia, que tem uma geração recorrente de, né, marca ali, de geração de venda de supermercadista e tudo mais, mas teve denúncia de contaminação na fabricação, na indústria. Sim. Qual é o prazo que isso vai gerar de falta de faturamento perante o consumidor que fala, eu não quero comprar da marca? Então, vou dar um exemplo. Uma indústria que dentro do seu produto, extrato de tomate, teve ali na produção ratos detectados. Quando você chega na grande mídia, nessa grande mídia, você deixa de comprar só o molho de tomate ou você deixa de comprar tudo daquela marca? Sem dúvida. Sem dúvida você fica. Você nem sabe se a indústria e planta diferente, e o estabelecimento, se um é, né, no Aconcagua e o outro é no Paraná, você não sabe. Então, por precaução, o que isso vai acontecer na empresa? Ela não está sendo negativada, mas nos próximos 6 meses é natural que esse faturamento dela vai cair. Então, qual é o risco que você está olhando? Não é só o risco do crédito específico, é o risco reputacional dessa companhia. Então, tudo que envolve cadastro, background check, compliance, governança, grupos econômicos, tudo isso. E olhando para todos os sócios, o aspecto de crédito também nós temos. E olha, quando você vê o sacado, a titularidade mesmo, a regularidade. Então, nós temos, por exemplo, alguns clientes de fomento mercantil que precisam fazer uma leitura da duplicata automatizada, ou mesmo nesse processo do cartão de crédito, antecipação de recebível. Esse recebível, quando ele é Zé com Zé, né? Então, essa vinculação que eu faço, a triangulação entre o quadro societário, family holding versus o título ali que está sendo emulado ou simulado. Isso tudo a gente consegue fazer a triangulação e as validações dentro até de um projeto de monitoria da tua carteira, né? Essa monitoria, ela tem que ser recorrente, então, claro, para você saber se está chegando mais título de uma pessoa que já era uma possível dor de cabeça. Então, tudo isso para você selecionar a melhor forma de fazer uma operação sem deixar que aquela operação coma seu spread ou que você não atenda o teu cliente. Porque o grande lance por trás de qualquer empresa de fomento mercantil ou do mercado que a gente trabalha de antecipação de recebíveis é ter rotatividade. Se você não dá para trabalhar uma grande operação uma vez no mês, você precisa trabalhar muitas operações para que todas elas sejam sustentáveis e isso aguente quando você tiver inadimplência, né? Então você tem uma estruturação ali que de fato equilibre tudo que você computa entre custos e ganhos, né? Legal. Você tocou em 2 palavras. Meu pai amado. Aqui tá assim, fala uma coisa, volta 10. Tem uma que é quase um pecado hoje em dia. Se chama recuperação judicial. Que medo, Melissa. Que isso nos dá um frio na espinha. Pois é, não vai ser priorizado, né? Ou o que vai ser priorizado? Qual dívida vai ser tratada, né, na fila ali? Recuperação judicial entra dentro de uma criterização também de, obviamente, superendividamento, dentro do processo de garantias e bens que essa empresa tem e seus sócios, mas dá para ser consultado previamente. Então, quando eu falo de ser consultado, é porque você vai ter múltiplos processos de execução judicial pedindo, né, os credores executando suas dívidas e pedindo que aquela empresa se manifeste a respeito. Então, você consegue ter um prenúncio de que vai chegar essa recuperação judicial. Então, na ProScore você consegue fazer as consultas judiciais e também a consulta de recuperação judicial. Porque antes dela ir para a Receita Federal, ela passa por um Tribunal de Justiça.
Legal. Eu queria explorar um pouquinho mais, Vamos Melissa, lá. aproveitar, abusar do seu conhecimento aqui. Só que eu puder, né? Que eu puder, vamos lá. Vamos lá. Então, nós estamos dizendo o seguinte: a recuperação judicial, ela tem um prenúncio, né? E se você tiver um monitoramento adequado, você consegue prever que aquilo Pode pode acontecer Uhum. e E se naturalmente antever, se né? antever. Como funciona na prática isso? Eu tenho um indicador, um relatório que ele fala, me dá alguma informação nesse sentido? Queria tentar explorar um pouco mais. Aqui na ProScore, todas as consultas, elas são personalizáveis, então você vai ter, diferente da concorrência que coloca nome para cada relatório, na ProScore você monta os retornos que você quer a partir de um CPF e de um CNPJ. Vamos pegar esse exemplo na prática. Eu quero olhar cheques sem fundo, cheques sustados, até para ver se tem espúria de contas encerradas, quero dívidas ativas, quero pendências financeiras, pendências comerciais e protestos, tá certo? Primeira coisa, você ao longo do tempo sabe se as dívidas estão aumentando ou elas estão diminuindo. Perfeito. Então, com isso, você já entende se a empresa está indo para um caminho de superendividamento. Segunda questão que sai do rol crédito, vamos olhar processos e tribunais de justiça. Que tipo de processos essa empresa tem arrolados contra ela como réu, como parte autora, que tenham a ver com essa questão da saúde financeira? Como eu disse, tem excesso de ação trabalhista? Já tem execução fiscal de algum imposto indevido que não foi pago, recolhido, enfim? Tem algum pedido de outros credores querendo executar algum contrato? Com isso, você já vai tendo norte. Então, você vê que o número de informações restritivas aumenta, o número de processos na sequência, ela também começa a aparecer, que são as pessoas buscando, os credores, buscando o seu direito de execução, até que chega uma hora que isso culmina no quê? Não tenho liquidez para pagar, eu vou pedir pinico. Ficou insustentável, Exato, aí eu faço a recuperação judicial, né? E essa recuperação judicial que antigamente, né, tinha a concordata, o nome, adoro, né? Faz com que a pessoa se reestruture dentro de um prazo para cumprir uma regra de pagamento para credores prioritários e secundários. Então, esse é o arrepio, porque, como eu disse, a dívida ela não deixa de existir. A dívida não caduca. O que acontece é uma negociação e você pode não ser priorizado naquela negociação, por isso do frio na espinha. Essa realmente tira o sono de muita gente, né? E dá para fazer essa régua, tá? Pensando em score e modelagem estatística, porque também a tecnologia e as metodologias avançam rapidamente. Nós temos hoje modelos estatísticos com IA, com IA generativa, com machine learning, com deep learning. Serve para todo mundo? Não, tá? Não caiam nessa balela, porque todo mundo acha que existe uma bala de prata, não existe. Mas olhando para o aspecto de como você pode aprender com esse movimento incremental de novas notificações, informações que vão aparecendo em cima daquele excedente, como prever. A gente tem modelos preditivos e nessa predição pode ser predição a default, como pode ser predição a recuperação judicial. Como que eu posso já entender que pode ser que nos próximos 6 meses isso aconteça. Então, os modelos vão fazendo, nessa monitoria, os modelos vão fazendo os seus cálculos para te trazer um índice de probabilidade, entendeu? Muito legal. É muito bom saber que existe isso, né? Porque o número é muito crescente, né? Todos os dias quase você abre, né, seja um jornal, é uma mensagem que chega no WhatsApp, num grupo de discussão, fala, pô, uma empresa tal, recuperação judicial, aí você vê a lista de credores. E banco vai ser sempre primeiro na liquidação, né? Infelizmente, dentro do processo econômico de sustentação do Brasil como país, ele por ser instituição financeira regulada S1, ele vai ter prioridade, porque senão não vai ter dinheiro para o cidadão lá do outro lado, né? Exatamente. Melissa, e nesses 25 anos de bancos de dados, de tanta coisa, eu imagino que deva ter alguma situação que te marcou, que você falou, pô, teve uma situação, né, que foi utilizada a ferramenta, ou não foi utilizada a ferramenta e aconteceu isso. Se tiver alguma história legal que possa compartilhar conosco. Eu tenho algumas.
Vamos lá, vou começar de algo que é inesperado. Você comprou alguma latinha que tinha o seu nome na Coca-Cola? Lembra da latinha da Coca-Cola que tinham os nomes? Eu lembro, mas eu nunca achei uma com César. Você deve ter achado, por exemplo, Sé. Sé foi impressa. Isso é um caso de uso que a ProScore fez. A inteligência analítica por trás da campanha para fomentar vendas da Coca-Cola foi a ProScore que fez. Olha que legal. Então, a gente não está falando especificamente do uso do dado de crédito, mas a gente está usando a inteligência informacional para alicerçar uma campanha de fomento e estruturação de marca. Vou dar um exemplo bem curioso. Ninguém saiu sentado aqui no estúdio falando qual é o nome da sua sobrinha? Ah, Maria. E do meu? Ah, vamos pôr esses nomes que isso vai vender. Foi feito um estudo específico. Então, quando chegou essa requisição a nós, o objetivo era aumentar as vendas do refrigerante, no caso, dentro de uma faixa etária por região, porque estavam perdendo o mercado para o mercado natural. Sucos, frutas, orgânicos e tudo mais. Então, veio dentro desse processo a ideia de criar um projeto colecionável estruturado que só faria sentido para os nomes mais populares do Brasil. E os nomes mais populares do Brasil são 50, sendo que Maria é o primeiro, José é o segundo. Podem criar listas diversas. O ano passado registrou mais Helena. Sim, mas Maria, no universo total de CPFs vivos, entre homens e mulheres, Maria é o nome mais popular e José também, mesmo tendo ali talvez um prenúncio de registro mais proeminente de nomes diferentes. Então, nós fizemos essa campanha e tinha outro exercício, que era: como eu vou imprimir aquele nome na melhor embalagem que tem a ver com a região, porque você tem que contar com o centro de distribuição e com a capacidade de compra da região. Foi quando a Coca-Cola resolveu aderir à Pitulinha para colocar também esse item colecionável no Nordeste, por ter ali um ticket médio per capita menor de compra. Você não compra a Coca-Cola para todas as refeições, Sim. né? E aí, enfim, tem toda uma estratégia. A mesma coisa foi feita para a Coca-Cola Zero, né? Então, a campanha começou com a Coca-Cola normal, depois com a Coca Zero. Então, esse é um caso de uso que, quando eu conto, o pessoal fala: não acredito. Pois é, foi a ProScore que fez. Outro exemplo que você comenta muito: puxa, recebi um golpe, a ProScore não pegou, como assim? Você vai ver, o próprio analista não consultou a pessoa, ele liberou a operação sem fazer a consulta ao sistema. Aí você tem que comprovar através de logs e registros que sequer foi feita uma consulta, seja via integração, porque na ProScore você pode usar via web, via integração, via BET, tá? A gente tem todos os canais, a gosto do freguês. Eu brinco sempre que quer nadar no lago da ProScore? Porque hoje a gente fala tudo de pool, né? Sim. O Data Pool, Data Lake, né? Então, você quer nadar no lago de oportunidades da ProScore? Eu vou ter o protetor solar, a toalha, o churrasquinho da praia. Você vai ficar confortável e vai usar. Então, olhando para esse sentido que você pode integrar no seu sistema de automação comercial, você pode usar numa mesa de crédito via web, responsivo. Você quer fazer lotes de enriquecimento? A gente fornece qualquer formato para você, de forma segura. E aí a pessoa, né, vem, abre a reclamação, faz um processo, tá? Aí você prova: não, mas olha só, de fato, você tem um contrato comigo, mas aqui não tem nenhum registro, não foi feito. E então tem N casos assim, como acontecem de varejistas, né, que tem a loja física, ligar para a nossa central de atendimento e falar: olha, tem um morto aqui que eu estou conversando, porque a gente, né, tem a maior base de óbitos catalogada do país, e alguém usando o dado de um falecido para tentar ter um cartão ali private label de uma rede varejista. Então, tem casos curiosos e que sempre a gente consegue mostrar com lastro, né, todos os registros, os logs sistêmicos, e explicar. Hoje não basta você dar a solução, você tem que fazer a consultoria explicativa também, para que a pessoa, o nosso cliente, fique seguro e saiba que tomou a melhor decisão possível. Bacana. Eu falei da primeira, da recuperação judicial, mas eu disse que tinham duas palavras, né? É verdade. Voltamos. Então,
Que coisa, eu tô voltando toda hora. Não tem problema, mas isso que é o bom do bate-papo. Enriquecedor, Só né? faltou aqui o nosso vinho, viu? Olha só. Mas ainda, gente, no meio da tarde não dá. O próximo nós vamos marcar à noite, né? Pra poder Por tomar um vinho. favor, porque a audiência é atemporal, ele assiste na hora que é Sim. conveniente, né? Então... Exato. Melissa, central de risco sempre foi um desejo muito grande do nosso mercado, né? Inclusive, tivemos iniciativa, né, do próprio Sinfac, o Sindicato para Construção, né? Eu, particularmente, tenho uma opinião que o nosso mercado ele poderia ser um pouco mais unido nesse sentido. Colaborativo, né? Melhor palavra que poderia ser... Você poderia utilizar colaborativo nesse sentido da troca de informação, mas naturalmente... nós somos parceiros ao mesmo tempo concorrentes, né? Existe um pouco dessa situação, desse cenário, né? E você falou tão bem da questão do central de risco que eu falei, poxa, eu preciso explorar um pouco mais, porque isso é algo muito importante para nós, não cairmos justamente na mão do golpista, que como você bem falou, está a todo momento também estudando uma forma. E ele vai tentando em todos, e se consegue passar em um, provavelmente vai passar em mais dois. Sim. E esse primeiro, você falou muito bem, a central de risco ela não vai funcionar se as empresas que participarem dela não tiverem o mesmo propósito e a mesma intenção. Então, eu ajudei a construir lá atrás a primeira central de risco da ANFAC, né? Principalmente no Nordeste, que existia mais esse apetite de vamos nos ajudar, né? Numa época que eu tô falando de 2006 a 2008. Nós tínhamos, inclusive, uma filial. O que acontece? Não adianta eu falar, eu vou te mandar aqui um copinho, mas eu quero a jarra de água de informação. Isso não é colaboração. Claro que você trouxe muito bem o aspecto da competição, mas tem que ter hoje, num processo que a gente tem a tecnologia para nos ajudar, uma mentalidade de competição, né? Eu colaboro para poder competir. Perfeito. Tá? E isso acontece em qualquer segmento, não é o de vocês apenas, não. Acontece em qualquer segmento. Que se vocês pensam que, ao passo que eu vou informar uma fraude que eu recebi ou um golpe que eu recebi, eu estou diminuindo a minha empresa. Mas ela é anônima, ninguém vai saber. Então, essa informação ela é anonimizada na origem. Eu não preciso saber que é da C2 Card, por exemplo. De toda forma, eu estou ajudando outros a evitar que esse golpe vire uma consequência, um cascateamento de problema. E isso vice-versa, você pode ter um, o outro pode ter sofrido 10. O importante é entender que dentro desse processo de anonimização, o quanto antes se detectar, antes todos se beneficiam. Porque vamos supor que o golpe que ele sofreu está chegando numa operação para você hoje. Exato. Então, tem que ter essa mentalidade de que você, primeiro, não está dando cliente para o seu vizinho. Porque eu ouvi muitas vezes isso. Mas se eu subir uma base de dados, vão me roubar cliente. Não vão roubar cliente porque ninguém vai saber quem é que passou aquele dado, né? A origem de quem é a carteira de cliente, porque você não vai consultar isso. O sacado A pertence ao cedente 1, não, que está fazendo operação no FDIC Z. Não tem. Então, tem que ser um ambiente de confiança, onde os partícipes entendam a regra do jogo e trabalhem em prol de uma construção mais segura. Veja só, a gente fala de central de risco para fomento mercantil, mas a ProScore, como a central de risco ela é segmentável, a gente tem central de risco para o ambiente de telecom. Olha que curioso. As telecoms o tempo todo também estão competindo entre si. Qual é o maior problema e desafio que eles têm? Dentro dos distribuidores. Porque o comissionamento ele é feito por cada empresa de uma forma. Mas um distribuidor ele pode vender empresa telecom A, empresa telecom B, fibra A, fibra B e assim sucessivamente, porque ele vai regionalizando isso, né? Aí essa pessoa, ela descobriu uma forma de receber comissão da telecom A. E vai colocando ali, venda que não existiu, venda que não existiu, venda que não existiu. Quando a telecom A descobre que isso é um problema, vai lá e descredencia o parceiro. O que ele faz? Ele abre uma empresa de um familiar e faz a mesma coisa, porque não resolveu o problema. E ninguém triangulou o vínculo que a gente estava falando do Zé com Zé.
num segmento que não tem nada a ver. A gente estava falando do título versus o grupo, né, que está fazendo a operação. Acontece a mesma coisa. E aí ele descredencia, se daqui vai para a Telecom B. E a Telecom B paga a comissão de operação não existente, de venda não existente. Então, a central de risco ajuda muito nisso. O critério é usar uma tecnologia que deixe todos confortáveis, que seja acessível a todos, para que todos entendam como colaborar e fazer aquilo funcionar de forma incremental e robusta, mas que não seja um complicômetro. Então, tem como fazer um estímulo disso, tá? Que é maior exemplo clássico, o próprio Banco Central criando os parâmetros do Pix. Sim. Ele está criando regras de como informar as instituições financeiras retroalimentarem indícios de fraude para evitar que outras chaves Pix gerem problema. Muito legal. E é uma central de risco, criada pelo próprio Banco Central. Bacana. Olha só, Melissa, depois desse podcast, prepare o seu time comercial, que vai ter um monte de gente te ligando lá. Bora fazer o webinar, bora que a gente está aqui para isso mesmo. O pessoal vai falar assim, eu quero saber essa central de risco, nunca mais eu quero cair num golpe na minha vida. É isso. Já que eu tenho tantas ferramentas e informações disponíveis, eu não me permito, né? É isso. Ó, então eu já vou criar aqui uma campanha que nem o meu time está sabendo, acabei de inventar na minha cabeça. Opa! Todo mundo que ouviu o podcast ou for aqui indicação da C2Cast, vamos usar esse código C2Cast para falar com o nosso time comercial para a gente já dar desconto na central de risco em qualquer produto da ProScore. Que legal. Muito obrigado, Melissa, por essa promoção. Nós vamos divulgar ao máximo agora. Pode divulgar. Time da C2, vamos divulgar ao máximo, então, essa parceria que acabou de nascer. Isso aí, muito bom. Muito legal. Melissa, quando a conversa é boa, o papo, nossa, mas flui de um jeito incrível. Você acredita que já passou 1 hora? Não. Foi muito rápido. Caramba. E eu queria pedir para você, nós brincamos no começo, nossa, você veio do Fomento, que legal, né? O C2Cast é um canal que ele nasceu principalmente para dar visibilidade, né, para esse empreendedor, né, que decide abrir uma factoring, uma securitizadora, né, depois um FDIC, enfim, e que muitas vezes ele é marginalizado, né, é tido como um agiota, é tido como alguém que não tem... Essa fama é péssima. Que não tem esse ideal de fazer o bem, né, mas eu tenho uma plena convicção que o nosso mercado de atuação, ele tem uma importância muito grande. Movimenta-se um volume financeiro gigantesco, sustentando e mantendo muitas vezes empresas que estão com dificuldades em funcionamento. Naturalmente gerando empregos, recolhendo impostos, né, movimentando a economia do nosso país. Com certeza. Sem dúvida alguma, você agregou demais nessa nossa conversa, nesse nosso bate-papo. Eu quero então pedir para você a gentileza de deixar uma mensagem para todos os nossos ouvintes, os nossos seguidores, nossos espectadores que nos seguem, né? Você que veio do mercado do fomento, né? Mas que continua atuando, fornecendo tão bem tecnologia para nós. Pois é. Claro, não existe aqui receita pronta, mas da minha experiência eu diria, comece pelo propósito e procure a tecnologia depois. Porque não adianta nada você ter tudo e não saber para onde você quer ir. Então, as pessoas, elas erram, ao meu ver, pela minha experiência, em começar com toda a estrutura e não saber a direção. E isso retarda o projeto, porque você vai andar de lado, você não vai crescer. Se você não tiver essa clareza do propósito, a tecnologia não vai te ajudar. Então, olhando para esses entusiastas que querem se aventurar nesse universo, existe sim solução segura que vai caber no seu bolso, que vai ser adequada à fase da tua empresa, né, para a etapa de tração que você tiver. Antes mesmo de você pensar em custo, pense em estratégia. E a gente está aqui para ajudar vocês. Muito bom, muito obrigado. E assim chegamos ao fim de mais um episódio do C2Cast, Crédito e Inovação. Quero agradecer imensamente a nossa convidada Melissa. Obrigado por compartilhar suas experiências, estratégia e visão de negócio. Muito obrigada.